Olá, eu sou a Edviges Rodrigues, sou coordenadora do IBD Franca, doutoranda em Direito Civil pela USP e professora de Direito Civil. Como maio é o mês da adoção, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse instituto. Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a Lei de Adoção determinam que, como regra, a adoção deverá seguir o Cadastro Nacional de Adoção. Estão inseridos nesse cadastro tanto as crianças que já se encontram disponíveis para adoção, como também os pretensos adotantes que já se encontram habilitados para a adoção. Segue-se uma ordem cronológica de habilitação e há um cruzamento desses dados. Por mais que esses pretensos adotantes eles não possam escolher a criança ou adolescente que será adotado, eles podem indicar quais são as características que eles desejam nesse filho, como, por exemplo, a idade, o sexo e a cor da pele. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente também permite, que a adoção ela seja concedida de modo excepcional à pessoa que não esteja inserida nesse Cadastro Nacional de Adoção. Então, o artigo 50, parágrafo 13 do ECA, ele é composto de 3 incisos, que são essas 3 possibilidades de adoção que foge à regra do Cadastro Nacional de Adoção. A primeira delas é quando for uma adoção unilateral. Por exemplo, quando um padrasto deseja adotar o seu enteado. Então, pode ser que essa criança ela seja registrada apenas no nome da mãe, mas ela foi criada também por esse companheiro ou marido da mãe, que é o padrasto. Dessa maneira, o padrasto pleiteia, a adoção desse enteado e ele não precisa, então, estar inserido nesse Cadastro Nacional de Adoção. O segundo inciso também permite que os parentes adotem essa criança ou esse adolescente quando, além desse vínculo consanguíneo, esse vínculo de parentesco, também esteja presente os vínculos de afetividade. Nesse caso, também, por exemplo, pode ser um tio que deseja adotar o seu sobrinho. Nesse caso, também, esse tio não precisaria estar cadastrado nesse Cadastro Nacional de Adoção. E, por fim, o inciso 3 determina que também poderá fugir a essa regra quando a adoção for pleiteada por pessoa que já exerça a guarda ou a tutela legal dessa criança ou desse adolescente, de uma criança que tenha mais de 3 anos de idade e que também esteja presente ali vínculos de afinidade, de afetividade. Nesse caso, pode ser a chamada adoção dirigida ou adoção intuito personae. Nós também temos algumas decisões dos nossos tribunais permitindo que essa adoção também seja concedida, mesmo quando eu tenho apenas a guarda de fato. Então, ou seja, eu não tenho uma guarda que foi concedida judicialmente, mas eu já exerço uma guarda de fato sobre aquela criança ou sobre aquele adolescente. Nesses casos, também observa-se a questão da afetividade, a questão do melhor interesse da criança e do adolescente e principalmente se houve uma má-fé na constituição daquela relação, daquele relacionamento ou não. Além dessas questões, eu também quero falar com vocês a respeito dos impedimentos para a adoção. O artigo 42 do ECA determina que estão impedidos de adotar os ascendentes, ou seja, os avós, os bisavós e por aí vai, e também os irmãos, Então, os avós não podem adotar os seus netos e também um irmão não poderia adotar o outro irmão. Contudo, o STJ ele tem posicionamento que permite de modo excepcional a chamada adoção avoenga. Então, nós temos algumas decisões nesse sentido do STJ que estabeleceu, inclusive, alguns critérios para que esse tipo de adoção ela possa ocorrer. E alguns desses critérios seriam, por exemplo, que esses avós criem esses netos desde o seu nascimento,
né, que esse neto ele reconheça os avós como pais e não como avós, e que reconheça também a mãe ou o pai biológico como seu irmão, como a sua irmã ou como seu irmão. Isso tudo para que seja evitado, né, qualquer tipo de confusão mental nesse neto, nesse filho, né, que até pouco momento seria um neto e após a constituição dessa adoção passa a ser um filho. Então, quando essa criança ela já passa a ser criada como filha, né, ou filho, e passa a reconhecer os seus avós como pais desde cedo, desde o seu nascimento, esse tipo de confusão não prevalece, e nesses casos, então, é possível a chamada adoção avoenga. Pois bem, as considerações são essas. E com isso, né, nós praticamente aí encerramos o mês de maio, né, o mês de conscientização da adoção.